Muito bem, eu quero saudar a todos vocês mais uma vez com a paz e a graça do nosso bondoso Deus, desejando a todos vocês um bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro da nossa família da madrugada, né? 3 anos nessa caminhada. Por falar em 3 anos, você está animado com o nosso encontro na Chapada, em janeiro do ano que vem? Nós vamos ter uma reunião, a primeira reunião com todo o grupo, na próxima segunda-feira, tá? Nós vamos conversar um pouquinho, aqueles que vão estar participando do nosso encontro em janeiro na Chapada, o nosso terceiro encontro da Madrugada com Deus presencial. Então, na próxima segunda-feira, nós vamos ter a nossa primeira reunião, um bate-papo, para a gente começar a ajustar algumas coisas. Já está na hora, já estamos no mês de maio, né? Então, nós vamos começar a ter reuniões regulares para a gente alinhar algumas coisas do nosso encontro, sobre a camisa, enfim, detalhes que são importantes para o nosso encontro lá na Chapada Diamantina, em janeiro. Sejam todos muito bem-vindos. Vai ser pela parte da manhã ou vai ser à madrugada? À noite, ou vai ser à noite? À noite. Toda a nossa reunião será à noite. Durante o dia. Grupo aqui em casa à noite. Mas, eu acho que nesse horário, qual é o horário, irmão Mário? 19 horas? 19 horas. Ok? Muito bem, sejam bem-vindos. Nós vamos dar início à nossa jornada de hoje, pedindo a você que Deus o abençoe ricamente, pedindo a Deus que abençoe você ricamente, que seja mais um encontro que traga conhecimento, esclarecimento e crescimento na graça do nosso bondoso Deus. Para iniciarmos, eu quero convidar aqui meu irmão Ailton. Bom dia, Ailton. Abra seu áudio, amigo. Nos apresente a Deus em oração nesse momento. Pode ser? Pode ser. Pronto, Ailton. Muito bom dia, amigo. Seja bem-vindo. Nesse momento, meu Deus, quero aqui, Senhor, entregar todo o grupo da madrugada em tuas mãos. Pai querido, perdoa cada um de nós e cuida de todos nós. Entrego toda a minha família, meu Deus. Meus filhos, meus netos, minha esposa, meu genro, minha nora, minha sogra e a mim, Senhor. E todos os meus amigos, colegas, irmãos de carne e irmão de Cristo. Entrego todos. Nesse momento, te pedimos proteção a todos os irmãos do grupo, para que nós nos fortalecemos e crescemos no caminho do Senhor. É o que te pedimos, te agradecemos e também oramos, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Ailton, meu irmão. Deus abençoe. Como é que está a região aí? Está tudo tranquilo? Muita chuva? Está fazendo um friozinho agora, clima para chuva mais tarde. Pronto. É nordestina, né, Ailton? Itiúba, Cansanção, é na divisa. Pronto. Um abraço, meu irmão. Deus abençoe. Seja muito bem-vindo. É sempre uma alegria tê-lo aqui conosco, viu? Vamos louvar esse Deus maravilhoso, vamos cantar louvores ao seu nome, vamos testemunhar do amor de Deus, é o que nós vamos cantar nesse momento. Vamos lá. As cores do arco-íris, a brisa murmurar, o olhar apaixonado de alguém que está aprendendo a amar. As palavras de uma história, as estrelas a brilhar. Deus criou o mundo todo para testemunhar. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver vou cantar do seu amor.
as montanhas e os vales, os rios e os mares. Alguém que estende a mão para ajudar a levantar o seu irmão. Um sorriso de criança, o perfume de uma flor, testemunham em silêncio do amor do Criador. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar no amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar, vou falar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Aleluia. Que assim seja, irmãos, que a nossa vida seja um testemunho sempre, nas oportunidades que tivermos, que possamos testemunhar desse amor maravilhoso que é o amor do nosso bondoso Deus. Amém. Bem, irmãos, retornamos da sala, né? Você aproveitou aí esses 10 minutos com qualidade. 10 minutos passa rápido, mas dá para fazer muita coisa. Se faz muita coisa em 1 minuto, né, pastor Robson? Imagina em 10. Dá para aproveitar muito bem aí. Eu vi que o pastor Robson estava ali com a irmã Ivone, na sala simultânea. Está me ouvindo aí, pastor? Não? Não, eu tive o privilégio de orar com a irmã Lúcia, lá do Lúcia. Tocantins. Foi com a Ivone, não. Ivone não entrou, não. Se ela chegou lá, não abri a porta para ela, não. Muito bem. Aldeides, muito bom dia. Seja bem-vinda, Aldeides. É uma alegria tê-la aqui conosco também, viu? Bom, gente, nós estamos chegando no final do livro de Jó. Hoje vamos estar meditando um pouquinho sobre o capítulo 39. É interessante o capítulo 39. Na verdade, irmãos, se você tem acompanhado o ano bíblico, eu acho que você está acompanhando, você vai ver desde do capítulo 38, Jó, já o Senhor intervendo, né? Deus já agindo, né, no livro de Jó, depois de tantos argumentos humanos, tanta justificativa, tanta acusação contra Jó, o Senhor, então, começa a se manifestar aqui no livro de Jó, a favor de Jó também, né? Porque Deus aparece no início do capítulo do livro de Jó, e só aparece agora, né? O Senhor convence a Jó de ignorância. Pastor Robson, que ignorância é essa aqui, pastor? É falta de conhecimento, na verdade, né? É como eu disse, né? Eles faziam uma ideia de Deus, né, que estava equivocada, né? Porque, como o senhor falou outrora, esses comentários aqui não tem não é original, são adicionais. Os subtítulos, né? Subtítulo, não é isso? Uhum. O subtítulo não faz parte do texto bíblico. Mas aqui, o que Deus faz com Jó é chamar Jó a atenção de que eles, na verdade, pensavam que conheciam muita coisa, mas não conheciam nada, né? As coisas profundas, realmente, onde eles estavam quando Deus criou todas as coisas, quem foi que deu? Eu acho interessante aqui, não é? Onde Deus mostra que Ele estabeleceu todas essas coisas. Às vezes as pessoas se maravilham com as coisas da natureza,
não é? Quem ensinou aos animais as coisas que eles fazem, né? Deus colocou já desde quando criou o instinto, né, nas criaturas, e elas agem mesmo sem ter raciocínio, como ele diz aqui no capítulo 39, né, sem ter raciocínio, mas elas trabalham, cada um tem o seu ritmo. E o que é interessante na natureza, né, cada animal tem seus costumes, seu instinto é diferente do outro, eles não são iguais, né? Cada um tem um procedimento em relação às coisas da vida, né? E o que é que Deus está chamando a atenção? Que, na verdade, a gente não sabe de nada, né? Esse é um fato. Verdade. A gente quer se arvora de querer conhecer muita coisa, de ser sábio, mas, de fato, nós somos ignorantes, né, a respeito de tanta coisa, né? E, às vezes, de coisas tão pequenas, a gente quer entender coisas muito maiores, quando as básicas, aquelas mais simples, a gente não entende, né? E quer alcançar o conhecimento do Senhor. Então, às vezes, a gente é muito arrogante, muito pretensioso, né? Porque a gente fica querendo achar que a gente sabe alguma coisa. E Deus vai mostrando para Jó que, na verdade, o ser humano é muito ignorante a respeito das coisas, né? E O que verso ele 2 está ele começa fazendo uma pergunta para Jó. Essa pergunta é direto para Jó aqui, né, pastor? Parece que é realmente para Jó, quando ele diz assim: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? E Pois é. interessante isso aqui, viu? E aí ele Você vem está em falando. qual? Você está em qual capítulo? 38 ou 39? Oh, 39. Não, eu fui para o capítulo 38 só para a gente fazer a introdução, porque Deus ele começa perguntando a Jó: quem é este É, que esclarece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? E aí exatamente. vem para o capítulo 29, né? Quando ele, 39. 39, ele faz uma É, outra pergunta. Na verdade, são várias perguntas. Quando ele diz: exato. sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos, ou cuidaste das costas quando dão suas crias? Uhum. Ou seja, tudo está no conhecimento e no controle do nosso Deus. No frigir dos ovos, a gente não sabe nada. Pronto. Então, muitas vezes a gente, como eu disse, a gente se arvora como conhecedor das coisas e Deus chama a atenção, porque na verdade é o seguinte: durante todo o livro de Jó, nós vemos os amigos falando de coisas e Jó também tentando se justificar, mostrando ali que não tinha feito e tal, tal. E cada um fala a respeito de Deus. É interessante, porque todos eles, né, eles falam coisas que eram verdade a respeito de Deus, mas era um conhecimento muito curto, muito pequeno, muito limitado, não é, que eles tinham do Senhor, né? Embora falassem coisas que eram verdadeiras, como nós já estudamos aqui ao longo desse período que temos analisado, né? Mas Deus diz que esse conhecimento é muito pequeno, e ele começa a questionar: onde é que você estava quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo? Começou a mostrar que o nosso conhecimento dele é muito limitado, né? E aqui ele, nesse capítulo 39, ele fala sobre esses animais que agem, né, de maneira instintiva, né? Porque Deus já colocou isso neles, né? O Senhor que é o responsável por colocar essas coisas. E tem coisas interessantes que ele cita aqui a respeito de vários animais aqui, que são, como o tempo aí da gravidez das cabras, né? Das corças. Então, ele diz assim: olha, quem foi que fez tudo isso? É, vocês, na verdade, vocês não entendem dessas coisas que vocês estão vendo, que vocês lidam com elas. Quanto mais de outras coisas mais profundas, né? Então, realmente, o que é que nós percebemos aqui é que o nosso conhecimento é muito limitado. Nós devemos ter a nossa postura diante das coisas de Deus é sempre de muita humildade, né? E é o que vai acontecer depois lá, quando Jó reconhece, né? Reconhece. No capítulo 40, quando começa que Jó então se humilha diante de Deus, ele diz: eu sou indigno, né? O que é que eu vou dizer ao Senhor? Vou botar a mão na boca, né? Então eu vou ficar calado, porque diante da tua grandeza, né, quem sou eu, o que é que eu vou dizer? Então Jó fica envergonhado pelo que andou falando, né? E agora ele se humilha diante de Deus. E nós também precisamos, essa é a nossa postura diante do Senhor, né? Deve ser sempre a postura de humildade, reconhecendo a nossa limitação, que é muito grande, e reconhecendo a grandeza e a soberania de Deus.
né? Então, Deus é tremendo, irmãos. Quem somos nós para questionar Deus? Às vezes a gente questiona mesmo, a gente é teimoso, o ser humano é ousado, né, Mário? Às vezes a gente quer brigar com Deus, a gente quer dizer coisa para Deus, quer cobrar alguma coisa de Deus. Mas quando você olha para toda a grandeza de Deus, aí qual é a nossa posição diante do Senhor, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, né? Essa é a atitude correta diante do Senhor, né? Então, a gente vai dizer o quê? Não se diz nada, apenas fica calado, como diz Jó no capítulo 40, né? Vou pôr a mão na minha boca, não digo mais nada, o senhor está certo mesmo. Às vezes, pastor, o camarada, por irritação, diz: olha, você está certo mesmo. Não, não no sentido de reconhecer a pessoa, mas só para se livrar, então, como chacota, ou momento de ir. Não, você está certo mesmo, você está certa. Nesse caso aqui, Jó realmente não poderia falar nada. Como nós também não podemos falar nada em relação a Deus. Deus é sábio demais para errar, irmão. Tem uma música que fala sobre isso. Deus é sábio demais para errar. Uma coisa que me chamou a atenção aqui, não sei se chamou a atenção de vocês, você que está aqui conosco e queira participar, é só levantar sua mão virtual que a gente libera o áudio para você, tá bom? Para que você também possa participar. É a partir do versículo 13 do livro do capítulo 39, verso 13, ele fala do avestruz, né? Ele se detém nesse animal, nessa ave, né? Do verso 13 até o verso 17. E o que chama a atenção é que Deus, no verso 17, diz: Deus lhe negou sabedoria e não lhe deu conhecimento. Ele compara o avestruz, né? No verso 19, o verso 18, que ele corre mais do que um cavalo, pastor. Imagine. É, Aqui deve ter algum cunho moral, pastor, algum ensinamento, alguma mensagem, porque Deus se demora na questão do avestruz aqui, né? aí ele mostra que mesmo o animal sem conhecimento, sem entendimento, tem força, né, para certas coisas, consegue fazer muitas coisas, né? Depois ele vai falar do cavalo também, né? Então, assim, o que é que ele está dizendo? Que nós deveríamos ter mais cuidado, né? Porque nós temos entendimento, né? Os animais seguem a orientação divina que foi colocada neles, né? O instinto foi Deus quem colocou. E eles vivem por aquilo ali. E nós, que somos seres inteligentes, deveríamos também, não é, nos submeter à sabedoria divina que criou tantas coisas com tanta diversidade, com tantas capacidades, não é, que obedecem mesmo sem ter entendimento. Animais são bichos ignorantes. Inclusive, você sabe que o sábio Salomão usava muito essas coisas, né? Isso. Mostrando aí, os profetas também usavam, né? Olha, o jumento conhece o seu dono, né? O boi a sua manjedoura, mas o meu povo não entende. Então, quer dizer, muitas vezes o profeta compara o ser humano pior do que um ser irracional, porque os seres irracionais, eles não pensam no raciocínio, mas eles seguem o seu instinto como Deus orientou, ali, cumprindo, né, com o seu papel neste mundo. E o ser humano que tem raciocínio, que tem condição de se relacionar com Deus, que tem conhecimento, ele não se submete à vontade de Deus, né? Quer dizer, os animais, de certa forma, agem, vai ter com a formiga o preguiçoso, né? Então, veja, Deus usa, muitas vezes, o exemplo da natureza para mostrar, olha, os seres que não raciocinam, eles às vezes agem com mais inteligência do que vocês, né? Que têm capacidade de pensar. E é verdade. Muitas vezes a gente vai aprender, tem que aprender com os bichos ignorantes, por quê? Porque a gente não quer se submeter à sabedoria divina, né? Diga, Xará, libera o Xará aí que ele quer falar. Pronto, deixa eu liberar aqui meu irmão Robson. Cadê você, amigo? Pronto, Robson. Bom dia, amigo. Porra, não, pode falar. Bom dia, Mário. Bom dia, irmãos. Bom Estou dia, amigo. falando sobre os animais, né? Seres irracionais. Eu recebi um vídeo ontem pela manhã e eu fiquei assim maravilhado. O porquê que o ninho dos passarinhos são limpos, né? O passarinho é criado ali naquele ambiente, mas como nós vamos ver o ninho depois que ele sai e às vezes é jogado fora o ninho está limpinho.
E eu fiquei assim maravilhado, o cuidado de uma mãe, mesmo na natureza, seres irracionais, mas que tem cuidado com os seus filhos, né? Quando ela alimenta os filhotes, eles recebem aquela alimentação e eles viram o contrário, fazem a necessidade deles e elas pegam com o bico e jogam fora do ninho. Eu fiquei maravilhado com isso, o cuidado da natureza, né? Mesmo seres irracionais com os seus filhotes. Que coisa linda. Me Aí, encantou. aí onde vem a pergunta, né? Onde Deus pergunta para Jó, quem deu sabedoria a todos eles? Né? Quem deu? Exato, E exato. interessante, pastor Robson e Robson também, em relação à criação, quando Deus cita aqui, todos esses seres, todos eles, me parece que era familiar para Jó, parece que naquela região ali tinha esse. Porque ele cita animais que Jó parece que conhecia, né? Eu vivia perto, não sei, a fauna era pura, tinha esses animais, porque Deus cita Uhum. todos eles e dá a entender que por ali tinha esses animais próximos, né? Não sei se essa região ainda tem esses animais, se trabalhava dessa forma, mas mostra para nós, queridos, que se Deus cuida das aves, o próprio Jesus fala isso, né? Se Deus deu entendimento às aves, se Deus cuida, se preocupa com os animais, imagine com os seus filhos, né? Que são a imagem e a semelhança desse Deus maravilhoso. Verdade. Exatamente. Aqui é para mostrar que o ser humano, ele muitas vezes é ignorante a respeito das coisas, né? E que ele é, quer conhecer de coisas que, na verdade, ele não conhece. Fica questionando. Eu entendo assim, né? Quando eu leio a resposta de Deus para Jó, e serve também para os amigos de Jó, eu entendo assim que o ser humano, ele quer entender de muita coisa quando, na verdade, não entende. Ele não se coloca no seu devido lugar, né? E outra coisa é que Deus mostra a sua soberania, né? Ele está cuidando de tudo. Ele é quem organiza todas as coisas. Ele criou tudo. Quem sabe de fato das coisas é Deus. Nós não. Por isso nós deveríamos ser humildes diante dele, né? E procurar ouvir o que ele tem a dizer. Sempre procurar saber o que é que ele, na verdade, quer. Porque ele é quem sabe de tudo. Nós não sabemos. Então, assim como Deus cuida das coisas, está cuidando de nós, Mário acabou de falar aí, tem coisas que das coisas de Deus que Deus faz, né, que foge à nossa compreensão. A gente não, a gente não consegue alcançar, né? Tem certas coisas que você tenta entender e não entende por que aconteceu assim, por que é assim, por que é assado. Você não entende. O que é que Deus está mostrando? É que é isso mesmo. Tem coisas que você não vai entender. Por quê? Porque você não estava lá. Não foi você que fez, você não criou, você não participou, entendeu? Então, tem coisas que você não tem visão, tem coisas que fogem ao alcance da compreensão humana, né? Inclusive, a natureza tem coisas que fogem à compreensão humana, tá certo? Certeza. Você não entende essas coisas, não. Aí, o Robson falou aqui de animais, ele falando de umas coisas, eu lembrando de outras. Ele falou de animais que cuidam dos seus filhotes. Já tem outros animais que não cuidam do filhote, nem É, conhecem os filhotes. Tem é. animais que eles nem conhecem os seus filhotes. Tem filhotes que nascem e nunca conheceu o pai, nem vai conhecer, entendeu? Porque são animais que nascem, os pais depositam os ovos lá num determinado lugar e vão embora. Eles nascem e vão se virar sozinhos. Deus é quem cuida deles. As tartarugas aí, ó, o pessoal de Camaçari conhece bem É, isso aí, as tartarugas que vão lá depositar os seus ovos e os filhotes nascem sozinhos e sozinhos vão para o mar enfrentar as provas lá, né, os predadores e tal. E alguns escapam e outros não, né? E a vida continua ali. Tá certo? Então, tem coisas que fogem à nossa compreensão. Exatamente, nossa mente é limitada, irmão, tá certo. Nossa mente é muito limitada. E aí, o que é que acontece? Se a gente não entende destas coisas, eu vejo assim, Deus falando para Jó, né? Jó, se você não entende dessas coisas, que você tem contato com elas, que você vê, que você sabe, que estão aí perto de vocês, imagine das coisas mais profundas de Deus, não é? De como Deus cuida do universo, como Deus cuida dos seres humanos, das coisas espirituais, mas como é que você vai entender essas coisas, né? Aí da divindade de Deus, por exemplo, né? Deus ser Pai, Filho e Espírito Santo. Tem gente que quer, aí não acredita porque não entende,
Aí fica especulando sobre isso, não é? Coisas que Deus não revelou e as pessoas ficam especulando. Então, Deus aqui está dizendo para Jó, olha, se você não consegue entender aquilo que está bem pertinho de você aí, quanto mais aquilo que você nunca viu, né? Como é que você vai compreender dessas coisas? Então, Verdade, pastor. a melhor atitude do ser humano em relação às coisas de Deus é a humildade, né? Então, tem uma citação que eu até li outro dia de um livro, que eu não me lembro que livro é que ele cita isso, mas tem uma citação que lá diz quem foi o autor dessa frase, que diz assim, Senhor, dá-me sabedoria, não, dá-me força para mudar o que deve ser, o que pode ser mudado. Sabedoria, não é para aceitar aquilo que não pode ser mudado. Não, não é assim. É dar-me força para mudar o que pode ser mudado, entendimento para saber daquilo que não pode ser mudado e sabedoria para discernir uma coisa da outra. É mais ou menos assim que diz o texto, né? Então, dá-me força para mudar o que pode ser mudado, entendimento para compreender coisas que não podem ser mudadas e sabedoria para discernir uma coisa da outra, né? O que pode ser mudado e o que não pode ser mudado. Então, tem coisas que a gente não vai entender mesmo, não. Não adianta. E você não vai conseguir. Você precisa ter de Deus compreensão disso, sabedoria para discernir estas coisas, né? A própria palavra diz que há coisas que foram feitas, que foram dadas para os seres humanos, né? Então, Deus revelou coisas para nós. E tem coisa que Deus reservou para ele, né? Então, a gente precisa entender isso, né? Aquilo que foi revelado era para nós e nossos filhos. E aquilo que não foi pertence a Deus e deixa com Deus, Com né? certeza, pastor Robson. Precisamos ter sabedoria. Iraci está pedindo a palavra. Antes que a Iraci comente, segura a emoção, viu, Iraci, rapidinho. O senhor falou, pastor Robson, que tem coisas que nos surpreendem, que não tem como explicar. Eu sou apaixonado pelo mar. Uma coisa que sempre me intrigou, pastor Robson, é a questão da maré alta e maré baixa. Na minha falta de conhecimento, e é muita falta, eu achava que quando a maré baixava aqui na Bahia, e enchia lá no Rio de Janeiro, enchia em outro lugar. Não. Para onde vai toda essa água, amigo? Isso é fantástico. Somente uma mão poderosa, uma mente brilhante, extraordinariamente brilhante, poderia fazer isso, porque ela recua durante 6 horas, ela recua. Para onde vai toda essa água? É no mesmo instante, em todos os lugares, ela recua. E uma outra coisa, pastor Alves, que me deixa fascinado, impressionado com o poder de Deus, é a rotação da Terra. Segundo a ciência humana, a Terra gira a 600 quilômetros. Gente, é uma velocidade absurda. E nós não sentimos nada disso. Como a Terra gira, a sua velocidade. E eu fico, às vezes eu paro, quando eu começo a pensar essas coisas, eu digo, não, Senhor, eu não vou pensar por isso, não vou perder o juízo, eu vou perder a razão. Deixa lá na frente, no futuro, eu vou entender tudo isso. Porque é simplesmente fantástico, pastor, isso aí. Mas todas estas coisas, elas obedecem leis físicas, né? Então, há uma explicação para todas elas. Sim. É uma explicação física lógica para todas elas. Agora, tem coisa que não tem explicação lógica, não. Tem coisa que é só pelo poder de Deus Só mesmo. pelo poder. Iraci, amiga, bom Deixa dia. Iraci falar. Bom dia, irmão Mário. Bom dia, pastor Robson. Bom dia a todos. Bom dia. Eu estava ouvindo o pastor Robson falar sobre a gente questionar Deus, né? As coisas que a gente não consegue entender. Há um tempo atrás, eu pedi várias vezes oração para uma menina, o nome dela é Evelyn. Ela tem um problema, o organismo dela produz tumores pelo corpo dela. E ela já fez várias cirurgias, já fez vários tratamentos, e até agora nada resolveu, nada. E ela sofre desse problema, eu acho que ela deve estar com uns 16 anos agora. A doença começou, ela devia ter uns 5 para 6 anos. Então, assim, ela sofre muito, muito mesmo. E os tumores tomaram conta do corpo dela. Ela tem tumores por todo o corpo dela. Ela já não anda. Esses dias eu conversei com a avó dela. Ela
o olho dela tá saindo para fora, tá ficando assim totalmente deformado, né? E a gente pensa assim, meu Deus, por quê, né? Por que deixar uma, uma criança sofrer desse jeito? A gente ora, a gente pede oração, é muita gente orando por ela e nada acontece aos nossos olhos, né? Então a gente questiona Deus, né? Meu Deus, por que deixar sofrer tanto assim? Por que que o Senhor não, né, não tira ela, dá um descanso, né? A gente não consegue entender, não consegue compreender. Mas como eu falei para a avó dela, né? A pergunta seria para quê? Para quê, né? Não por quê. Deus sabe de todas as coisas, né? A gente questiona o porquê que está sofrendo isso, aquilo, outro. Mas Deus, ele tem um propósito para tudo. Para tudo que acontece na nossa vida, Deus tem um propósito. Nós não entendemos. Um dia a gente vai entender, ele vai falar para a gente pessoalmente o porquê, para quê desse sofrimento, né? Então, é só para e pedir oração por ela, né? Que vocês orem por ela. O nome dela é Evelyn e ela está sofrendo muito, muito mesmo. E que Deus tenha misericórdia, né? Que a vontade dele seja feita na vida dela. Eu não sei qual é a vontade, qual é o plano, o propósito dele, mas ele tem um plano e um propósito para a vida dela e para a família dela também, porque a família dela era adventista, infelizmente se afastou por conta de dificuldades que eles passavam, e eles se afastaram, eles estão em outra denominação, que vocês estejam orando por ela, pela família, que Deus tenha misericórdia, né, e que a vontade dele seja feita na vida dela, seja essa vontade qual for, porque eu sei que a vontade de Deus é melhor para a gente. Então, que vocês estejam Certeza. orando pela Evelyn. Ok, Iraci. Iraci já fez esse pedido anteriormente, né? E é bom sempre estar lembrando, Iraci, para estarmos orando pela Evelyn. Nós não temos resposta para todas as perguntas, Iraci. Nenhum de nós temos, né? Como disse o pastor Robson no início da nossa reunião hoje, não há conhecimento suficiente no homem para explicar certas coisas. A criação, não existe, irmãos. É como diz o texto, né? O Jó põe a mão na boca, vou ficar calado, não vou falar nada, porque se tentarmos explicar certas coisas, a gente vai acabar atrapalhando algumas pessoas ou até mesmo o propósito de Deus. Mas um dia, como você falou, né, Iraci, nós vamos ter resposta para tudo isso. Isso é fato. O que nos conforta, irmão Mário, é saber que nós temos um Deus misericordioso, né? Um Deus maravilhoso, um Deus que ele não está feliz com o nosso sofrimento, ele não é indiferente aos nossos sofrimentos, Com né? certeza. Então, isso que nos conforta, saber que apesar da pessoa estar sofrendo do jeito que está sofrendo, nós temos um Deus, né? E que um dia isso tudo vai acabar. Temos que confiar Verdade. nesse Deus, né? Acreditar que um dia isso tudo vai passar. Amém. Obrigado, Iraci. Adeildis, bom dia, amiga. Bom dia. Só acrescentando aí o que a colega acabou de falar, eu, eu nunca perguntei para Deus por que eu tinha que passar por determinadas coisas. Porque um dia estudando sobre a vida de João Batista, eu compreendi essas coisas. João Batista, ele estava preso e ele mandou perguntar para Jesus se era ele mesmo, que chegou um momento de crise, um momento de dúvida. E o Senhor não falou nada, apenas mandou que o servo ficasse lá e observasse. E então João Batista compreendeu que os cegos viam, os coxos andavam e tudo. Mas João Batista entendeu algo mais, que ele precisava passar pelo cálice que Jesus ia passar. Todos nós temos um cálice. Todos nós temos um cálice a beber. Então, é melhor aceitar o cálice do que ficar reclamando. Quando nós passamos a reclamar, as coisas pioram. Então, faz como Jó, ele compreendeu e calou. Então, em vez da gente reclamar, a gente aprende a lidar com a situação de Senhor, me ensina a conviver e para que tantas coisas acontecem. Porque eu vejo assim, eu já vi pessoas que
na sua morte, muitos se converteram. A gente fica pensando, não, mas fulano não podia morrer. Mas através da sua morte, outras pessoas se converteram. Eu não sei por que o Senhor permitiu que eu passasse pelas situações que eu passo hoje, mas eu já vi tantas pessoas falando assim, eu, eu me espelho em ti, eu fico impressionado, eu quero muito ser diferente, eu já aceitei a mensagem porque eu te admiro. Eu não sei, lá no céu nós vamos ter essas respostas, né? Então, o que a gente tem que fazer mesmo é confiar e entender, Senhor, não sei para que eu estou passando por isso, fazer como João, eu já entendi. Eu estou disposta, Senhor. Paulo e Silas foi um dos que entendeu o cálice. Então é melhor aceitar o cálice, e porque todo mundo vai ter que beber. Uns insiste, diz que não, mas é necessário. Todos nós vamos beber o cálice de Cristo. Então, aqueles que vão vencer, vão passar pelas as dificuldades e tudo, mas vai vencer. Então, é assim, a gente tem que aprender isso. Adeus, obrigado pela sua participação, viu? Deus seja louvado. Mas eu queria só falar em relação a isso aqui. Às vezes, as pessoas elas reagem de forma diferente em cada situação. Para nós, cristãos que tememos ao Senhor, alguns de nós reagem de forma negativa, pessimista em relação às dores, aos problemas. Então, isso vai muito da reação de cada um. Para alguém aceitar certas coisas, não é tão simples assim. Por exemplo, eu tenho um cunhado que ele perdeu a única filha que ele tinha, recém-casada, um câncer tirou ela da família, e ele teve, amigo, o cristianismo desse rapaz é impressionante. Ele sofre até hoje, ele sente dores por causa disso, mas ele reagiu de forma bem positiva em relação a isso. Ele tem o temor de Deus, mas para quem não tem o temor de Deus, isso é muito difícil na vida das pessoas. Então, o sofrimento, para nós, é um crisol, né? Todos nós temos nossos crisols, a gente passa, lapida o nosso caráter, nos faz tornar dependente de Deus, mas isso varia muito, a Deus, da reação das pessoas, do comportamento, do relacionamento dela para com Deus, a própria vida da pessoa em si demonstra se ela está pronta, apta para suportar certas coisas. Eu conheço irmãos, Adeides, que nossa, é impressionante. Tipo, irmãos nossos, da nossa fé, que não suporta uma dificuldadezinha que já começa a falar horrores de Deus. Então, isso varia muito de pessoas para pessoas, porque, de fato, todos nós vamos ter que carregar a nossa cruz. E é fácil para nós olharmos e dizer assim, não, eu vou ter que aceitar. É muito fácil, porque nós temos um Deus que tememos. Isso, como eu falei, vai muito da reação, do comportamento, do relacionamento da pessoa para com Deus, da vida de um modo geral, não é? Eu tenho um exemplo na minha família, irmã Deudes, que eu tenho uma irmã que a vida dela, você não consegue ver a cor dos dentes, porque ela não consegue sorrir. E a gente para pensar, estamos envelhecendo, né? A minha família, estamos ficando velhos, o tempo está passando, e até hoje a gente não entende o porquê ela reage dessa forma. Até hoje a gente não consegue explicar. E sempre que tentamos trazê-la para perto de Deus, para entender o momento, porque tudo isso, às vezes, são consequências, escolhas erradas. Mas muitas vezes, no caso dessa irmã que Iraci falou, como explicar isso? A gente sabe que é um pecado por trás de tudo isso. Esse pecado miserável que traz sofrimento ao ser humano. Então, a reação de cada um vai muito, diferente de um para outro, porque muitos deixam de lado o temor a Deus e acabam, em vez de aliviar o fardo, se tornam mais pesado ainda. Mas foi muito bom a sua participação, meu Deus. Deus continue te abençoando. E vamos avançando aqui para a gente chegar ao final do estudo hoje, que o tempo já está passando. Pastor Robson, estou vendo o senhor segurando o queixo aí. Mário, a gente tem que lembrar de uma coisa, né?
Nós estamos numa operação de resgate. Nós nos perdemos. Tem uma frase que a gente gosta de citar quando prega sobre questão de consequências, né? Sobre escolha. A gente diz assim, você pode escolher o que você vai fazer com a sua vida. Mas quando você faz uma escolha, as consequências dessa escolha você não escolhe. Né? Você faz uma escolha, mas as consequências dela você vai arcar com elas. Você pode escolher o que você quiser fazer na sua vida. Mas quando você faz uma escolha, você vai sofrer as consequências dessa escolha que você não sabe quais serão. Você não sabe o que vai acontecer. Né? Quando você escolhe entrar por um caminho, você não sabe o que... Se você chega numa encruzilhada, tem duas estradas que você nunca passou, e você escolhe por uma, você fez uma escolha, só que você não sabe o que lhe espera à frente. Né? Você vai trilhar por aquele caminho e não sabe o que é que está lá. Tá certo? Então, são as nossas escolhas na vida. Então, veja, nós estamos numa situação que nós fizemos uma escolha, eu digo nós como humanidade, fizemos uma escolha. A escolha foi se separar de Deus, foi pecar, desobedecer a Deus. Bom, quando nós fizemos essas escolhas, nós desencadeamos uma série de consequências, que vocês falaram aí, doença, morte, sofrimento, crime, tudo isso veio como consequência de uma escolha que foi feita. Não é? Só que Deus, na sua misericórdia, não deixou que nós escolhêssemos. Ele interviu de maneira poderosa, através de Jesus Cristo, para resgatar aqueles que desejassem ser resgatados. Então, nós estamos sendo resgatados dessa condenação. Mas aqueles que já acompanharam o filme sobre resgate sabem que as coisas não acontecem sempre como você quer. No resgate tem vários elementos que vão tentar atrapalhar, que vão acontecer, não é? Porque o inimigo que sequestrou você não quer te libertar. Então você está numa batalha, no meio de um grande conflito, que você já sabe como vai ser o final do grande conflito, mas você não sabe como será o desenrolar do grande conflito. Você conhece o final, quem é que ganha no final, mas você não sabe o que vai acontecer durante as batalhas no grande conflito. Não é? Tem coisa que você não sabe como vai ser. Então, nós estamos passando, mas eu quero dizer para vocês, irmãos, que a despeito de qualquer coisa, podemos sofrer o que sofrer aqui. Se a gente continuar ao lado daquele que está nos resgatando, a gente pode sair ferido, machucado, faltando um pedaço, mas nós vamos chegar lá. Nós vamos ser libertos, vamos ser resgatados e levados de volta para casa, onde seremos completamente restaurados. Entendeu? Mas nós não podemos esquecer disso. Nós estamos no meio dessa batalha, desse conflito. E Deus está dizendo, através do livro de Jó, o seguinte: independente de qualquer coisa, continue confiando em mim. Amém. É o que Deus está dizendo, independente de qualquer coisa. Se você vai ser ferido, como Jó foi, machucado, vai perder tudo e tal, faz parte do processo do resgate de cada um. Entendeu? E nós estamos no lucro, porque já era para todo mundo estar perdido, morto, destruído. Não, Deus continua trabalhando para salvar os que quiserem ser salvos. Está dando oportunidade para aqueles que quiserem. Os que não quiserem vão sofrer e vão se perder. Por quê? Porque foi uma escolha feita lá no começo. Né? E agora nós estamos tendo a oportunidade de fazer uma outra escolha e muitos estão escolhendo. E louvado seja Deus por aqueles que estão escolhendo confiar no Senhor, colocar a vida nas mãos dele para que ele nos tire do buraco. Entendeu? Agora, aqueles que não escolherem o Senhor vão continuar no buraco até o dia do desfecho final e perecerão definitivamente, entendeu? Mas nós estamos aqui. Uns vão sofrer mais, outros vão sofrer menos, porque existem vários fatores que contribuem para o desenrolar das histórias, não é? As escolhas dos nossos antepassados, tudo isso mexe, a escolha de outras pessoas que a gente não tem nada a ver com ela, tudo mexe com a gente. Nós estamos envolvidos na grande teia, a irmã White chama da grande teia da humanidade. Nós fazemos parte, né, da grande teia da humanidade. E todo mundo sofre como consequência de decisões que às vezes a gente não tem nada a ver com elas. Não é nem aqui. Ó, quando a gente sofrer como resultado do decreto, o decreto vai surgir, começa nos Estados Unidos, sai um decreto lá, começa a perseguição por lá, depois chega no nosso país. Coisa que a gente não se envolveu, não estava lá,
mas eles vão decidir lá e nós vamos sofrer aqui. Está entendendo? Então, nós fazemos parte dessa grande teia da humanidade e participamos da sua sorte. Não é? A sua sorte é viver no pecado, infelizmente. E nós participamos disso e estamos aqui. Mas louvado seja Deus, porque nós fazemos parte daquele grupo que percebeu as coisas, recebeu o convite de Deus e aceitou. E estamos sendo resgatados pelo Senhor. Dia a dia, através do Espírito Santo, Deus está nos guiando no emaranhado de situações deste mundo, desta terra, desse planeta. Não é? E tem países por aí que o sofrimento é muito maior do que aqui, irmãos. Para os cristãos, muito maior. Nós estamos aqui na bênção. Nós estamos aqui na bênção, irmãos. Tem gente por aí sofrendo muito mais do que nós, entendeu? E outros sem esperança. E nós não, nós estamos aqui sofrendo com esperança, passando por nossa dificuldade. Mas nós estamos tendo a oportunidade, nós temos a oportunidade de conhecer esse Deus, nos relacionar com Ele, estudar Sua palavra, aprofundar o nosso conhecimento e entender que esse Deus está no comando da história. Não a história de Mário, de Robson, de Aldeide, de Iraci, não, da história do planeta. Né? Deus não está preocupado com a situação de Evelyn apenas, ele tem milhões de pessoas nesse planeta que estão nesse emaranhado, nessa batalha, e Deus querendo resgatar. Uns querem ser resgatados, outros não querem, outros o inimigo já dobrou, então está assim. Então não é fácil, não. Não é fácil. Não é? Se lidar com essa situação toda. Imagine aí, são quase 8 bilhões de pessoas no nosso planeta e Deus se preocupa com cada uma delas, porque todas elas são filhas de Deus, que Deus ama e quer salvar. Então, tem uma série de fatores que interferem na situação dele, nas escolhas. Então, olha, meus amigos, se você parar para pensar, vai entrar em parafuso. Então, qual é o conselho que nós temos, que eu extrairia desses capítulos onde Deus está revelando para Jó coisas que Jó precisava aprender? Deus está dizendo para nós: filho, continue confiando em mim. Amém. Eu sei o que eu estou fazendo. Amém. Continue confiando em mim. Eu sei o que eu estou fazendo. Com certeza, pastor. Maravilha. Deus seja louvado. E aqui nós chegamos ao final, né, com essa fala do pastor Robson. Vamos continuar confiando. Como disse o nosso querido pastor, o resgate está chegando ao seu final. E já tudo Amém. isso, irmão, todo esse sofrimento, né? Toda essa situação, a dor do ser humano vai passar. E nós precisamos, como disse o nosso querido pastor Robson, permanecer do lado do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, queridos. Não há como explicar certas coisas, não tente explicar o inexplicável, mas aceite pela fé. Creia, tão somente creia, e com paciência devemos suportar as provas, né? Nós vamos ouvir ainda muitas notícias como essa, né? Situações de pessoas sofrendo também, nós vamos ouvir muita coisa, mas devemos permanecer ligados a Cristo. O Senhor está voltando, Ele vai pôr fim definitivamente ao sofrimento dos seus filhos nesse mundo de pecado. Quem estiver preparado o aceitar como seu Salvador, vai estar livre no dia do desfecho final. Quem estiver com Cristo vai estar salvo, amparado, como disse o pastor Robson, faltando um pedaço, machucado, quebrado, sangrando, ferido, mas será completamente restaurado para a glória do nosso Deus. Não dá para explicar tudo, não se explica tudo, mas podemos aceitar pela fé, porque o nosso resgatador, a gente não consegue explicar porque tem uma semente dentro de uma casquinha chamada amendoim, e explicar a Deus fica difícil. Vamos deixar para a eternidade, lá nós teremos esclarecimento para todas as nossas questões. Lembre-se, queridos irmãos, Deus está cuidando de você. Assim como Deus cuida da natureza, Ele se revelou a Jó através de um redemoinho, Deus se revela a nós através da natureza, através da sua palavra e da pessoa maravilhosa do Senhor Jesus. Vá a eles, você vai conhecer o necessário para permanecer ao lado do Senhor. Eu estou orando por você, você ora por mim, e esse Deus maravilhoso, inexplicável, está cuidando de cada um de nós. Pastor Robson, muito obrigado, amigo. É sempre bom ouvi-lo, viu? É muito bom tê-lo aqui conosco. Um ótimo dia. Deixa eu só dizer uma coisa, viu? Pois não, pastor, fica à vontade. Eu não sei se você vai ter todas as respostas que você quer lá, não.
Quem foi que disse que Deus Não vai tem responder problema, eu tudo? quero estar lá, Não, pastor. exatamente. É importante lembrar disso. Valeu, pastor. O mais importante é estar lá, viu, irmão? Se você não tiver todas as Exatamente. respostas, mas os seus porquês Deus vai Você explicar, pode lembra? não ter todos os porquês que você quer, mas todos que você precisa, com certeza. Com certeza. Pastor, mais uma vez, obrigado, amigo. Um grande abraço. Interceda conosco nesse momento, encerrando a nossa jornada de hoje. Oremos. Louvado e exaltado seja teu nome para sempre, Senhor Deus, Deus Todo-Poderoso, Criador, mantenedor e redentor do universo. A ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor sejam dados constantemente em nossa vida. Obrigado por mais essa oportunidade de estarmos juntos na madrugada, orando, louvando e aprendendo do Senhor. Nossa capacidade intelectual é muito limitada, já era limitada e depois do pecado ficou pior. Mas pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e que possamos, dentro da nossa pobre condição, compreender o necessário, compreender que Tu és um Deus de amor, compreender que Tu és todo-poderoso, compreender que Tu és todo sabedoria, compreender, Senhor, que há um plano maravilhoso que está sendo desenvolvido para a nossa redenção, para a nossa salvação. Salvação esta que é pela fé. Por isso nós te pedimos para que aumente a nossa fé, para que confiemos inteiramente em Ti, Senhor, para que nada neste mundo abale a nossa confiança no Senhor. Há muita coisa aqui acontecendo, muita coisa que nós não entendemos, que nós não compreendemos. Dá-nos humildade para nos quedar aos Teus pés e aceitar a direção que o Senhor tem dado à nossa vida e a maneira como o Senhor vem conduzindo todas as coisas, porque sabemos que nos ama e que todas as coisas cooperam juntamente para aqueles que Te amam, para o bem daqueles que Te amam. Ajuda-nos a continuar confiando na Tua palavra. Nos apossemos daquilo que foi revelado e creiamos no que foi revelado, mas nas coisas que não entendemos, que não especulemos, Senhor, que continuemos confiando no Senhor. Quando chegarmos aos trechos desconhecidos do caminho, nós possamos confiar no nosso guia e continuarmos rumando, seguindo os Seus passos. Dá-nos a Tua bênção para este dia. Que neste dia o Teu nome seja honrado em nossa vida e que permaneçamos firmes na esperança da breve volta de Jesus, quando todas as coisas que precisamos serão esclarecidas e estaremos então para sempre contigo. Amém. Dá-nos a Tua bênção, Senhor, nós oramos e Te agradecemos, inspirados pelo Teu Espírito e em nome de Jesus. Amém. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Meu querido pastor, sinta-se abraçado por esse Abração. sucesso, viu? Um ótimo dia para vocês. Deus Bom abençoe. dia. A gente se vê na próxima sexta-feira para mais um encontro da madrugada com Deus. Um ótimo Em nome dia para de Jesus. vocês.